Olá, eu sou Alberto Guerra e estou aqui mais uma vez no nosso canal Literatura é Outra História. E vou misturar de propósito, neste momento, história e literatura. Vou falar de um documento que fundou a história brasileira a partir do olhar europeu. Vou falar da Carta de Pero Vaz de Caminha. Segundo alguns livros, para não dizer a maioria dos livros, a Carta de Pero Vaz de Caminha faz parte da literatura informativa. No entanto, não se pode, evidentemente, concordar com essa nomenclatura. Se a literatura, num sentido mais estreito, não pode ser informativo. Se o texto é informativo, evidentemente, numa leitura mais estreita, mais específica, não pode ser literatura. Literatura e informação não combinam. Têm objetivos diferentes. Então, a literatura não pode ser apresentada literariamente falando, a despeito do pleonasmo, a despeito da redundância, com um documento histórico. O documento histórico não faz parte da literatura, embora se divulgue ao longo do tempo a literatura médica, literatura histórica, literatura geográfica. Tudo isso é um uso arbitrário que se faz da palavra literatura, sem vincular a palavra literatura ao universo da arte. A despeito também de Pero Vaz de Caminha ser um grande escritor, ser um hábil manipulador do verbo português, a despeito disso, a carta é apenas um documento. É um documento escrito com a esperteza de quem sabe olhar. A viagem que nos fundou era uma viagem que fazia parte do repertório da expansão comercial marítima portuguesa. Então, o olhar do escrivão da frota tinha que ser um olhar comercial, um olhar que definia o que explorar. Começava naquele olhar uma política extrativista que logo após 30 anos de descoberta, vamos dizer assim, se implantou no país. E se criou uma raiz tão profunda que até hoje, mesmo alguns brasileiros, têm uma política extrativista no seu próprio país. Mas a habilidade verbal do Pero Vaz de Caminha nos dá a oportunidade de brincar com as palavras, de trazer dentro das palavras do grande missivista, que é a pessoa que escreve a carta, uma possibilidade de reflexão. Há uma frase emblemática na sua carta: em se plantando, tudo dá. Essa frase desperta a ideia de que a terra que está sendo apresentada a Dom Manuel, rei de Portugal, é uma terra fértil, é uma terra de promessas comerciais, é uma terra de promessas de dinheiro. Pero Vaz de Caminha apontou no que viu, acertou no que não viu. Mais tarde, o solo brasileiro enriquecerá grandes fortunas nacionais e internacionais. E a frase, em se plantando tudo dá, tem uma habilidade do emissor da mensagem que não determina que semente será plantada. Como o Brasil, como nós o concebemos hoje, ficava muito distante da Europa,
era uma terra de difícil acesso, passou a ser também espaço de punição, passou a ser espaço para abrigar contraventores que não interessavam à corte, ladrões, assassinos, salteadores, toda sorte de gente que não interessava a Portugal poderia chegar por caravelas até o Brasil e poderiam ser sementes plantadas aqui. A história sempre pune, a história sempre diz, e muitas vezes antes, o que pode acontecer. E, numa interpretação livre, o que aconteceu? Se as sementes eram sementes de salteadores, de ladrões, de assassinos, elas se plantaram e elas proliferaram. Elas criaram árvores inteiras. Algumas, até numa imagem metafórica, genealógicas. Existem traços dos nossos crimes que remontam às origens do nosso processo. É claro que isso é uma interpretação que brinca com as palavras. É uma interpretação apenas para levar à reflexão. É claro que a interpretação não acredita apenas nesses vínculos deterministas, mas são vínculos que devem passar pelas nossas cabeças para que nós entendamos o que há de profético na carta, o que há de instauração da relação de favor, das relações de mandos e desmandos, da relação do sabe com quem está falando, da relação do cuidado, você pode ir para a vala, ou qualquer coisa que se manifeste numa boca popular, ainda hoje. Isso é fundamental. É uma brincadeira de interpretação? É. É uma liberdade de interpretação? É. Dentro da carta, as intenções do autor não eram essas, ou estas a que eu estou me referindo. Mas eu não pude me furtar a não comentar desse jeito. Literatura é sempre outra história. E há muitas outras histórias embutidas nas histórias que nós contamos, ou nas histórias que nós registramos como documento científico. Às vezes, o documento científico é apenas um depósito de histórias que se inventaram e não chegaram até a luz. É preciso que você saiba isso. É preciso que você entenda os textos no seu miolo, no seu cerne. Os textos têm muita coisa a dizer. Os textos dialogam com as realidades. Eles podem aproximar verdades que nos escaparam em determinado momento. Mas sem medo de errar, que errar faz parte do conhecimento, é preciso inventar essa interpretação para que consigamos chegar a uma das verdades, a um dos entraves da vida brasileira até hoje. Se você gostou, se não se aborreceu com a interpretação que foi feita, se inscreva, dê seu like, participe do nosso grupo. Nós só temos uma intenção: levar a cultura, levar a reflexão a todo mundo que quiser. Muito obrigado e até a próxima.